Cara, parece que foi você que estava mexendo antes. Não sei se era você ou não. Tirar as fotos, professor, igual vocês fizeram ano passado durante o programa. Ficou bom, né? Ficaram muito boas. Vai, professor. Agora a gente vai começar direito. Vou fingir que eu não falei nada, porque a melhor maneira de me posicionar é essa. Fingir que não aconteceu nada. Eu não comecei o programa. Agora vai dar tudo certo. Parece. Dura ficar papagaiando, mesma conversa. Mas vamos lá. Até o retorno, professor. Boa tarde, nós estamos começando mais um Rádio Web Filosofia, aqui dos alunos do curso de Filosofia da PUC, em conjunto com o Departamento de Filosofia. Eu sou o professor Eduardo Ribeiro da Fonseca, começando aqui um pouquinho atrasados por problemas técnicos, mas mantendo o bom humor, mantendo o nosso espírito, né, a nossa capacidade de resiliência. Estamos aqui com o professor Léo Peruso, meu colega do Departamento de Filosofia, o Adriano Andrade Barbosa, do curso de Psicologia, o Vitor Emanuel Bortoleto e o Denis dos Santos, nossos convidados de hoje, que estão aqui pela primeira vez, e a Rafaela Cardoso e o Flávio Liberalino, que nos acompanham já, né, há algum tempo no programa. Então, continuaremos o programa da semana passada a respeito de técnica, a respeito de tecnologia e ética. E eu queria anunciar, né, o lançamento do livro Vida, Técnica e Responsabilidade, 3 ensaios sobre a filosofia de Hans Jonas, de Gelson Oliveira, Giovanni Moreto e Anor Sganzerla, que está sendo lançado no momento. E também falar a respeito do livro do Ray Kurzweil, A Era das Máquinas Espirituais, que é um livro de 1999 com exercícios de futurologia a respeito da evolução tecnológica da humanidade, especialmente a interação homem-máquina. Então os capítulos são bastante interessantes e o livro é escrito em 99, ele parte de um exercício então de futurologia e vai até o ano de 2009, o que deveria estar acontecendo em 2009, depois 2019, depois em 2029, 2099. E repensando a própria inteligência, né, o conceito de vida, o conceito de máquina, tudo isso terá que ser revisitado pelo ser humano. E a questão que eu gostaria de lançar inicialmente para o Léo, para o professor Léo, que está aqui ao nosso lado, é a respeito da questão da legislação relacionada com a técnica, com a tecnologia, considerando a necessidade que nós temos, cada vez mais premente, de repensar o modo como nós utilizamos a tecnologia em função do próprio desgaste do planeta e o risco que a humanidade corre em função de nós não estarmos pensando isso de um modo adequado, pelo menos até o presente momento. Boa tarde, professor Léo. O que você teria a nos dizer sobre isso? Bom, boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos amigos aqui presentes no curso de Filosofia e Psicologia. Acho que é muito importante esse tema, exatamente porque ele reflete uma das preocupações principais, que é a relação entre o que nós fazemos e o que de fato a tecnologia pode avançar e pode progredir. Parece que, de um modo geral, o que é convicto é que o sistema jurídico sempre se depara com problemas, que é como nós podemos criar mecanismos de controle, de fiscalização, exatamente para os avanços daquilo que a tecnologia pode proporcionar. Acho que tem 2 pontos importantes que nós precisamos ressaltar. Um deles é exatamente a involução, não evolução, do sistema jurídico. O sistema jurídico não acompanhou em nenhum momento a evolução de toda essa era de direitos e da relação entre o que foi produzido. Existe um livro interessante de Norberto Bobbio, chamado A Era dos Direitos, escrito já há algum tempo,
E o Bobbio define que há 3 grandes grupos de direitos individuais, depois os sociais, etc. E por fim os últimos, que seriam esses direitos de fraternidade, que se referem às relações recíprocas mantidas entre os países. Mas parece muito claro que nos últimos tempos a gente se deparou muito com a virtualização das relações e com um universo onde você não tem mais sujeito. Então, se nós pensamos hoje que essas redes sociais ou redes de comunicação social, juridicamente você não consegue ter controle do que o indivíduo faz por meio delas. Então, penalmente falando, o limite é como responsabilizar um sujeito que mora no Brasil, ele assedia alguém que mora na Inglaterra, e de fato lá ele não pode ser responsabilizado porque mora aqui, não pode ser enviado para lá, não pode ser banido do Brasil, etc. E ao mesmo tempo, aqui também ele não tem relação nenhuma com o nosso sistema jurídico, porque não há pessoa que foi violada que mora no nosso território. Então há inúmeras formas hoje em que as relações virtuais, por exemplo, que são fruto da tecnologia, elas não são computadas do ponto de vista do avanço que o direito proporcionou. Talvez o avanço mais recente tenha sido o fato de que, o ano passado, o sistema jurídico brasileiro, o Congresso, etc., conseguiu realizar uma implementação por meio de um artigo no Código Penal, em que aceita os meios eletrônicos como partes da formação de um processo. Então eu posso usar um celular, eu posso usar um computador, eu posso usar um relógio que não tenha internet necessariamente, e esses vão constituir parte do processo, mas eu faço uma analogia com os crimes comuns. Se nós pensarmos o que era, por exemplo, a pedofilia em 1930, e o que nós pensamos que é hoje a pedofilia em 2015, o universo de discussão é muito grande. O que era a pornografia infantil há 50 anos atrás e o que é hoje, ou talvez nem tanto tempo assim. O acesso à quantidade, à publicidade, à forma como é realizada. A gente vive um tempo em que tudo é cyber, né? Cybersexo, cyberrelação, cyberbullying, cyberestudo, a gente estuda à distância. Então, de algum modo, o sistema jurídico ainda está tentando engatinhar frente àquilo que seria o universo das relações tecnológicas. Esse é um ponto que eu chamo a atenção. Um segundo ponto é que eu tenho uma posição um pouco cética a isso. Me parece que toda essa ideia da inteligência artificial, que é um projeto maravilhoso e que certamente vai mudar o rumo da humanidade nos próximos anos ou décadas, ele é um projeto bastante ambicioso. E eu mantenho uma posição muito próxima de um filósofo norte-americano chamado John Searle, que publicou uma dezena de livros, entre os quais A Redescoberta da Mente, a Intencionalidade, Mente, Linguagem e Sociedade, Mente, Cérebro e Ciência, etc. E um outro muito interessante, por sinal, que se chama Neurobiologia e Liberdade, em que ele aponta uma dificuldade muito grande dos sistemas computacionais terem a mesma capacidade de consciência que os seres humanos. Por quê? Porque nós, seres humanos, seríamos os únicos que temos intencionalidade, enfim, questões que artificialmente quase impossível, para não dizer assim, impossível, de serem replicadas. Então, essa relação entre o que nós produzimos e essa tentativa constante que nós temos de criar sistemas artificiais iguais aos seres humanos, por mais maravilhoso e o desejo de superação da própria natureza, eles parecem implicar mais do que barreiras tecnológicas, são as barreiras de como juridicamente nos protegermos daquilo que está sendo criado. Então, por exemplo, nós achamos que o acesso a uma rede social é muito interessante, é fácil, mas ao mesmo tempo, na sua violação, nós não temos mecanismos ainda concretos para conseguir definir que aquele indivíduo possa ser responsabilizado por aquilo que faz. O que a gente faz é tentar enquadrá-lo numa lei mais próxima. Então, por exemplo, se eu fizer um crime de home banking usando a internet, eu vou tentar enquadrar esse indivíduo exatamente por um crime similar, que seria roubo e furto nas condições tradicionais. Eu sempre brinco com os alunos e digo, olha, se alguém roubar seu relógio, usando uma faquinha de cozinha, entregue, porque isso é um crime da idade da pedra. Hoje a gente tem formas virtuais muito mais fáceis, com menor grau de periculosidade, e sabendo que você tem lacunas jurídicas que não conseguem suprir a forma como você vai punir esses indivíduos. Então acho que hoje o sistema jurídico ele está
inabilitado. Uma, porque o sistema jurídico ele não é criado pelo sistema judiciário, em tese. Ele é criado pelo sistema legislativo. O judiciário ele apenas aplica as incoerências, incongruências, artimanhas, jogos políticos, joguetes, etc., que o sistema legislativo e executivo acabam proporcionando ao sistema social. Então, acho que, né, para a discussão inicial da nossa conversa, esses dois pontos são importantes de serem analisados. Boa tarde, Adriano. Você está aqui pela primeira vez, eu queria agradecer a sua presença, né? Fiz o convite a você, foi uma felicidade que você concordou em aparecer. Você chegou a assistir o filme Blade Runner, o Caçador de Androides? Assisti. É? Assisti. Você lembra a posição daquele replicante loiro, o Rutger Hauer, que era o cara que estava numa colônia e daí ele vem para a Terra sem autorização dos humanos? Ele deveria ser uma máquina, vamos dizer assim, sem independência, né? Tanto jurídica quanto não ter uma consciência que decide o que faz e de repente ele começa a agir por conta própria e, de certo modo, controla um grupo de outros androides como ele e vem para a Terra para visitar o Criador, e o Criador é o homem, né, que o dono da indústria que faz as próprias máquinas humanizadas, e que no final o próprio Blade Runner é um androide. Sim. O próprio caçador de androides é um androide que não sabe que é um androide. Dá spoiler, professor. Então... O que você acha? Porque esse é um modo de a gente unir essas questões, né? Porque vai chegar um momento em que possivelmente, né, de um ponto de vista psicológico, se a máquina, mesmo que seja impossível, tá, Léo? Considerando, né? Considerando que, mesmo considerando que seja impossível, mas assim, admitindo em termos de uma fantasia, vamos dizer assim, tecnológica, que aqueles circuitos artificiais reivindiquem a humanidade, né? Você vai ter um problema tanto jurídico quanto psicológico, né? Uma máquina que se acredita humana, uma consciência. Então, vai gerar uma angústia agora, né? Porque o professor Léo estava falando sobre a questão da intencionalidade, né? E nesse caso do Blade Runner, eu me lembro muito vagamente, eu assisti, eu já estou com uma certa idade, apesar de não aparentar, estou com 42. E eu assisti, eu tinha talvez 15 anos. Mas é, na verdade, a criatura que se volta contra o Criador, e ainda tem um mocinho que, na verdade, não tem consciência de si, né? Eu acho que nós não temos consciência ainda do nosso potencial enquanto criadores dessas criaturas. Talvez tenha esse paralelo. Queria dizer o seguinte, observando sobre a fala do professor Léo, eu presto muita atenção em relação a dilemas que estão relacionados com a questão que eu considero muito instigantes, que são as questões relacionadas com bioética, né? E essa questão da legislação, não é a minha seara, a questão jurídica e tal, mas eu acho que é a questão que vem regular a esfera social, nasce justamente a questão da bioética, que é um termo cunhado na década de 80, se eu não me engano. Ela nasce justamente dentro de uma regulação da pesquisa. A pesquisa, ela nasce, a regulação da pesquisa, ela nasce justamente a partir do julgamento de Nuremberg. Depois de ter sido feitas atrocidades no nazismo com seres humanos, é que se chegou a alguns tipos de sanções de regulação, né? Então, na verdade, tudo vem depois da experimentação. Então, nós somos sempre experimentáveis nesse sentido. Então, as criaturas acabam se voltando contra o Criador dessa forma. Então, eu acho que é assim também com relação à transgenia, em relação a outras questões que a gente tem. Outro elemento que eu tenho pensado muito, e até eu não sei até que ponto a gente pode
colocar, e eu a considero bastante instigante numa discussão, é, por exemplo, o que move a regulação da bioética, né? Nós temos aí a questão bem chamativa em relação ao Brasil, que é a questão de patentes. As patentes de medicação são hoje uma liderança no Brasil. Mas, no entanto, segundo algumas informações que eu tenho, num trabalho de pesquisa que a gente estava fazendo sobre medicação de ponta para as patologias mais urgentes da psiquiatria, como bipolaridade, por exemplo, não estão mais investindo. As grandes indústrias começaram a recuar em investimentos no Brasil. Os medicamentos não estão sendo mais investidos no Brasil. Por quê? Porque eles estão preocupados com a questão do investimento que eles fizeram em pesquisa, que não vão ter retorno por causa da quebra de patente. Nesse momento, não vai haver retorno. Então tem que haver uma preocupação com a questão pública e privada, e quem vai ser o regulador dessa questão da bioética? Então, se o Estado é provedor da saúde, dentro do que nós temos de parâmetro da Unesco, o que é saúde, que o Estado tem que ser o provedor de saúde, como é que nós vamos regular essa questão da área da indústria farmacêutica que quer o seu retorno? Então, eu acho que são questões bastante instigantes que vão também ao encontro do que o professor estava falando em relação a uma legislação, a uma questão de regulação e a questão eminente que eu considero que é a bioética nos tempos que a gente vive, né? Nesse mesmo sentido, é interessante do ponto de vista da nanotecnologia também, né, que o Brasil ele é muito precário do ponto de vista de investimentos em nanotecnologia. Mas essa regulação, do ponto de vista mundial, também é difícil. Inclusive do ponto de vista de encontrar os limites éticos, né, dessas investigações. É interessantíssimo como nós já temos pesquisas, né, desde 1999, que aparece aqui nesse livro das Eras das Máquinas Espirituais, pesquisas que já existiam em 99, de nanorobôs. Um átomo de hidrogênio, ele tem 0,1 na escala nano, né? Na nanoescala, ele é 0,1, ou seja, ele é 10 vezes menor do que o 1 nanômetro. não me lembro como é que é o nome. E assim, as bactérias são maiores do que 1. Então, se veja, existe dentro dessa escala uma possibilidade, né, muito, digamos assim, aquilo que seria uma bactéria para aquilo que seria um átomo de hidrogênio já tem valores assim bastante diferentes, assim, mais ou menos como seria uma formiguinha para um elefante, e isso ainda na escala nano. Então eles já conseguem em 99 fazer pesquisas onde os nanorobôs invisíveis ao olho nu, né, porque a gente não enxerga, por exemplo, bactérias e vírus no ar, certo? Então esses nanorobôs estariam no seu ambiente e você falaria assim: eu quero estar num prédio semelhante aos prédios que existiam no Império Romano. E ali existe uma memória, né, do que seria um prédio do Império Romano, e as paredes da tua casa se transformam. Né? Então vocês imaginem assim, o limite, né, da tecnologia, do ponto de vista da fantasia, não existe, né? Agora, como que a gente vai fazer, né, do ponto de vista de adaptar as nossas consciências a isso, adaptar a nossa legislação a isso, se nós somos seres que se modificam muito lentamente, né, ao longo da história? Não dá nem para a gente visualizar qual teria sido entre aspas, a transformação do ser humano, né? Você vê uma transformação tecnológica, mas não vê propriamente a transformação do humano. Você pega uma tragédia grega, praticamente o mesmo ser humano de hoje em dia, né? Vivendo os mesmos dilemas espirituais, só que com uma tecnologia muito diferente. Diga, Flávio. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Léo.
Boa tarde, professor Eduardo. Eu gostaria de perguntar para o professor Léo em relação à pesquisa em inteligência artificial. A gente sabe que ainda não encontramos a cura para várias doenças, como a AIDS, por exemplo, e outras doenças. E tem muitas coisas que a gente ainda não conquistou. E eu gostaria de perguntar se a pesquisa em inteligência artificial pode ter um retorno positivo, além do interesse da indústria, para a humanidade. Porque, para mim, realmente é uma coisa de pensar, qual a necessidade de pesquisar inteligência artificial? Para mim, não tem uma necessidade específica. Mas se existe, se é financiado, interessa a alguém. Então, eu gostaria de saber se pode ter um retorno positivo para todo mundo, para a humanidade em geral, além da indústria, além de quem financia. A pesquisa de um modo... Esse é um problema clássico, se as teorias científicas, etc., elas de fato são neutras e se elas seguem arbitrariamente a metodologia da pesquisa ou se elas seguem os interesses de quem a pesquisa. Então, parece muito clássico também que a resposta seja a segunda, né? O interesse da economia, etc., do sistema como um todo, ele dá certos parâmetros para o tipo de atividade que é desenvolvida. Então não existe uma neutralidade da pesquisa. Acho que o Karl Popper, que é um autor aí do período, né, dos anos 60, 70, define muito bem isso. Os principais inimigos de uma sociedade aberta são exatamente aqueles que influenciam a própria evolução natural da pesquisa. E o pesquisador não é nunca um sujeito isento da responsabilidade. Ele pesquisa porque ele tem um interesse, e o interesse dele podia ter sido A ao invés de B. Então acho que a pesquisa, de um modo geral, me parece que não é neutra. Ela é sempre, né, levando em conta pressupostos de quem a pesquisa. Em relação à inteligência artificial, etc. A pesquisa é cara, né? Então... Isso, é tecnologia de ponta. Tem lá o preço, se a gente pegar o quanto que é o quilo de um quilo de soja, ela custa, me parece, em torno de 60 centavos de dólar ao quilo. Se você pegar quanto que custa um quilo de satélite, são 100 mil dólares. Né? Então é considerável que a pesquisa custe muito. Se você pegar quanto que o Brasil vende o minério de ferro, eu não lembro agora o quilo, mas é assim uma coisa insignificante, 3, 4, 5 reais o quilo. Se você pegar o minério de ferro que é utilizado e reproduzido no Japão, ele custa assim 500 vezes mais do preço de um recurso natural que a gente vende por nada. Só que para nós é um recurso natural, para eles já é um processo de beneficiamento, etc. Então o processo está lá. E a venda vai sair de lá, não vai sair daqui. A tecnologia, a patente. Né? Exatamente. E em relação ao problema da inteligência artificial, existe uma produção muito grande, né, nos últimos talvez 40, 50 anos, sobre de que forma a gente pode se beneficiar daquilo que é produzido artificialmente. Então, por exemplo, você tem computadores que fazem cirurgias, etc. Enfim, tem um conjunto muito grande de exemplos. E esses computadores, eles operam com coordenadas milimétricas que uma mão humana não conseguiria desenvolver no processo cirúrgico. Então isso significa que essa tecnologia, ela tornou possível muita coisa que a nossa capacidade não conseguiria. Agora, a acessibilidade universal é um dilema que não envolve só a tecnologia. Acho que tudo que é produzido, ele não vai atingir a todos, infelizmente. Ele vai atingir talvez aqueles que têm uma maior aquisição econômica, etc. Se você pensar num medicamento que foi desenvolvido ontem e que deu certo, que tem um bom resultado na cura do câncer, um câncer do tipo, sei lá, um melanoma, alguma coisa da pele, quem vai ter acesso a isso vai ser alguém que economicamente vai, enfim, acessar isso. Talvez daqui a 20 anos, 30 não, porque vai se tornar comum. Mas por enquanto não. Então essa relação de inteligência artificial, as pesquisas que são feitas, elas visam sim contribuir para o avanço daquilo que seria a ciência como um todo. Acho que a acessibilidade é o ponto de vista prático, que é um dilema. O ponto de vista teórico é, enfim, oportunizar e algo que é científico, ele precisa ser público, isso é uma premissa. Não tem coisa científica que tenha que ser privada. E se for privada é um problema porque é privada, não é pública. Né? Privada no sentido de que só alguns têm acesso. Então acho que a ciência devia exatamente oportunizar isso. Nessas discussões de ciência cognitiva, sobre mente, questões artificiais, tem um monte de teoria sobre o que de fato é a mente humana, se ela pode ser replicada, se computadores podem ter inteligência artificial, etc. Existem as visões mais materialistas, né, fisicalistas, teoria da identidade,
que define que a mente humana, etc., ela é tão física quanto uma propriedade neuronal daquilo que ocorre no cérebro. Então, para esse, se for físico, você pode replicar, reproduzir, etc. Existem teorias, né, um pouco mais dualistas, mais metafísicas, etc., tipo o interacionismo do John Eccles, que foi o Prêmio Nobel de Fisiologia de 63, que diz, olha, por mais que eu tenha descoberto aí os neurônios, etc., tudo mais, as sinapses, a exocitose neuronal, existe um elemento que é a subjetividade, que é um eu, que é um self, e esse self que controla o cérebro. Inclusive tem um livro que ele escreve com o Pope chamado O Eu e Seu Cérebro. Então acho que ainda há muito caminho pela frente, mas a tentativa constante das chamadas ciências cognitivas hoje é suprimir essas lacunas, esses obstáculos que aos poucos a gente vai traçando, né? Agora, só o último ponto, em relação ao sistema que vai definir tudo isso, o sistema jurídico não está preparado nem para pensar como é que seria fazer uma terapia do ponto de vista psicológico em robôs, e nem para suprir esses tipos de problemas, porque, por exemplo, o nosso sistema jurídico é do Código Justiniano de 532 depois de Cristo. Então ele foi pensado para pessoas físicas, ele foi pensado para território, você só tem pessoa e só tem cidadão porque ele pertence a um limite territorial. Agora você usa um Toda ambiente a ética virtual. é uma ética da proximidade, né? Exato. O Hans Jonas fala isso no princípio de responsabilidade. Né? Exatamente. Então o que você leva em conta? O sistema jurídico é um sistema de território. Agora você pega um sistema virtual que é artificial, o que acontece? Agora pensa se a nossa mente pudesse estar não mais fisicamente, ela pudesse ser replicada em outras condições. Isso é um problema tenebroso, né? Desde o ponto de vista da criminalização de alguém, até o ponto de vista do que esperar da situação do que a pessoa faz, não do ponto de vista penal nem criminal, né? Boa tarde a todos. Na verdade, eu não tenho mais o que falar, porque o professor Léo falou tudo. Brincadeira. Duas questões. Quanto à questão judicial, não é bem questão, mas é só a complementação, na verdade. O professor falou dessas questões de crimes cibernéticos, etc. Tem a lei Carolina Dickmann, que aconteceu um caso com a atriz, de que ela foram expostas na internet fotos de nudez dela, e aconteceu que, claro, ela denunciou na polícia, etc., e acabou surgindo essa lei para poder fazer a defesa. Só que eu não sei se em que casos acontece. Isso eu vou ficar devendo para vocês a informação certinha de como funciona essa lei. Mas já tem uma coisa relacionada a isso, e bem a questão que o professor falou da socialização, a popularização da tecnologia, eu acho que, pelo menos para mim, esse é o maior problema quanto à questão da técnica. Não adianta nada a gente desenvolver uma tecnologia, uma inteligência artificial que vai mudar a humanidade, sendo que esse mudar começa só por uma elite, começa só pelos detentores do capital, do poder, etc. Aí eu já sou mais Foucaultiana, a questão do poder, a questão da concentração de poder, a questão de quem vai exercer o discurso sobre o outro e dentro disso, controlar uma sociedade, controlar uma maioria em visão de um poder. Em relação à primeira questão, essa lei conhecida como Carolina Dickmann é essa que inseriu no Código Penal a utilização dos mecanismos eletrônicos, dos meios eletrônicos, como forma de, enfim, sustentar a possibilidade de criminalizar alguém. Então vejo que naquele caso específico, o indivíduo coloca as fotos, etc., da atriz numa numa plataforma que está fora do Brasil. Me parece que estava na Inglaterra. Então já gera um problema. Já não é uma pessoa tão leiga assim, que tem um certo conhecimento, que acessa, que quer tornar público. Então acho que esse é um problema até de natureza psicológica. Por que as pessoas querem expor umas às outras no ambiente virtual? A gente está falando do meio, mas não estamos falando do motivo que leva alguém a querer justificar o constrangimento de alguém no ambiente público. Isso para mim parece ser mais tenebroso. Quando o Marx escreve que o capital era um problema, no século seguinte, parece que foi o Erich Fromm, retoma lá o problema do capital, do ter, e ele fala, o capital nunca foi o problema, é o problema psíquico que nos faz acreditar que nós precisamos ter. Então acho que a coisa está ainda
mais no fundo ainda, por que nós queremos expor alguém no ambiente público, ridicularizar, debochar, quando a gente tem um compartilhamento de uma informação, por exemplo, numa rede social do tipo Facebook, tem lá alguma piadinha completamente desagradável, e você olha, você tem 300 mil pessoas que curtiram. Do ponto de vista penal, seria semelhante a alguém que compactua com aquilo, fisicamente. São cúmplices virtuais, 300 mil pessoas. Agora pergunta-se, como é que você vai criminalizar 300 mil pessoas que concordaram e compartilharam aquilo? Fisicamente impossível. É um linchamento, né? O linchamento físico seria um linchamento. Exato. Eu acho que também tem um outro problema, professor. Claro, em casos mais a menos. Por exemplo, se for um caso de racismo, tudo bem, a gente sabe que é um crime. Mas, sei lá, numa fala qualquer, numa rede social, eu acho que tem muito dessa premissa. Eu sou responsável pelo que eu escrevo, não pelo que você entende. Porque aconteceu um caso assim. Eu escrevi uma coisa, eu coloquei risadas ao fim, muita gente entendeu como piada, mas muita gente só faltou me escrachar, assim, porque achou extremamente desnecessário, infeliz o comentário. A minha resposta foi essa: gente, eu sou responsável pelo que eu escrevo, não pelo que vocês entendam. Então, não posso fazer nada. E também essa parte é bem curiosa. E o professor falou do Freud, e é bem legal que ele vai falar da questão sexual Agora eu não lembro o nome do livro, Arte de Amar. Na Arte de Amar ele vai falar do Freud, vai entrar nas questões do amor, vai entrar nas questões sexuais também, que acho que também talvez complemente essa fala do professor da exposição de uma pessoa a outra nas redes, etc. Se você levar em conta o que leva alguém a praticar um ato é muito complexo. Agora, do ponto de vista da responsabilização penal, por mais que eu escreva algo, aí que está o problema, e que eu acredite que eu tenho uma intenção naquele conteúdo que é colocado, se alguém se sentisse ofendido, a justiça, tecnicamente, ela não vai levar em conta a pergunta, Rafaela, o que a Rafaela quis dizer. Ele vai levar em conta, primeiramente, a hipossuficiência daquele que acha que sofreu. Então, por mais que eu tenha colocado lá umas risadinhas, a questão eu vou ser responsabilizado exatamente porque a fraqueza, a vulnerabilidade está em quem recebeu aquilo, e não de fato na intenção que eu tinha. Então a justiça não vai saber, qual a intenção, Rafaela, você tinha de escrever aquilo. Isso é relevante, eu posso mentir, pode dizer que foi uma outra coisa, etc. Agora é levado em conta exatamente o que a pessoa ofendida, entre aspas, ela se sentiu por aquilo que foi colocado. Nesses últimos dias, com as manifestações de São Paulo, a gente viu muitas imagens, enfim, de pessoas, para alguns fazendo apologia à questão religiosa, ou não fazendo, ou discutindo se tudo é liberal, se não é, se é em relação à exposição da sexualidade, se é uma difamação a um símbolo religioso. No fundo, isso... Você está se referindo à imagem da moça que se colocou crucificada no lugar de Jesus, né? E que recebeu ameaça. Isso. Na parada LGBT no último domingo em São Paulo. Exatamente. Essa da moça na cruz, assim como outros que estavam vestidos com caracteres religiosos, portando algumas coisas, etc. Então você veja, você tem um direito de expressão, mas ao mesmo tempo, por outro lado, você tem um direito que é o sentimento daquele que acha que foi prejudicado. A justiça vai se manifestar no favor de quem? Nem de um lado nem de outro. Os princípios eles não são excludentes. Eles funcionam constitucionalmente todos ao mesmo tempo. Então eu tenho o princípio de ser respeitado e o sujeito tem o princípio de se expressar publicamente naquilo que ele acredita. Agora, eu vi muitas mensagens... São duas liberdades que se combatem mutuamente. Exato, exato. Elas não se excluem. E aí o que acontece? Você tem alguém colocando assim, olha, eu estou sendo desrespeitado, a imagem é muito forte. Primeiro que a gente só acha que foi desrespeitado porque alguém postou uma imagem. Quando estavam lá na parada, eu não sei, 1 milhão, 2 milhões, mas o universo de acessos foi muito maior para um sistema virtual, de jornais, enfim, redes sociais. E aí você se pergunta, qual foi a lesividade virtual daquele que viu? Porque uma coisa é alguém que colocou aquilo para você obrigatoriamente assistir. Outra coisa é alguém que optou por continuar vendo aquilo, vendo um outro, procurando outro, etc. Então parece que é até uma responsabilidade compartilhada. Mas, ao mesmo tempo, é factível que
há um problema aqui que é a ideia da coletividade. Nós temos pouca noção de que vivemos num espaço público. E que a net é um espaço público também, que ali há uma responsabilidade. Parece que as pessoas elas criam uma certa indiferença, né? Com Exato, nesse exato. ambiente, como se fosse desumanizado. Isso, como se todos tivessem o direito daquilo ser meu. Então eu fico me perguntando assim, por dois lados. Eu não estou aqui nem defendendo quem acha que foi lesado, nem de fato quem se manifestou. O número um é, por que aquele que faz a manifestação, ele de fato coloca o símbolo, e ao utilizar o símbolo, ele não faz exposição específica daquele que foi o pedófilo, daquele que foi a pessoa que é cristão, sei lá, qualquer outra religião específica, e que aplica um preconceito, porque parece muito senso comum falando, que as pessoas que se sentem lesadas, elas acham que quem usou aquele símbolo, aquela imagem, aquela cruz, ele está querendo ofender a todos. Tá? Então, ao mesmo tempo, isso é uma coisa importante. Por que você usa um símbolo, sabendo que o símbolo tem uma função coletiva? Por outro lado, também está na pergunta daquele que se acha lesado. Será que eu faço parte daqueles que são preconceituosos, que estimulam o ódio, o racismo, o preconceito? Então aqui acho que é um pouco da ideia, falta um senso de urbanidade. As pessoas acham que vivem num universo que é um universo individual. Então eu uso um símbolo religioso e, não vai atingir ninguém. Eu acho que eu sou lesado porque alguém usou um símbolo que só era meu. Então acho que aqui a questão é nos dois lados. O respeito, alguns valores civis, eles são fundamentais para uma convivência razoavelmente adequada. Na verdade, se a gente for ver, por exemplo, o êxodo urbano, né, que ocorreu a partir de 1970, a gente tinha 80% da população em pequenas cidades e no campo, e só 20% morando em cidades com mais de 100 mil habitantes. 100 mil habitantes não é uma cidade grande também, né, é uma cidade relativamente pequena. Agora, a partir do final dos anos 80, inverteu essa relação e a gente tem mais de 80% das pessoas vivendo em cidades de médio e grande porte, especialmente no litoral. Né? Assim, a faixa litorânea se tornou muito populosa. Só que isso é muito recente também. Então a gente tem uma população que ela não é, como você falou, uma população urbana. Né? A urbanidade, esse sentimento de compartilhar, de reciprocidade, é para um espaço coletivo, onde você tem uma certa pressão social que te obriga a se comportar de uma certa forma. Você não pode mais parar o carro em qualquer canto. Você não pode fazer qualquer coisa numa cidade grande, porque senão você tumultua todo mundo. E as pessoas continuam se comportando como se elas estivessem no campo, né? Como se elas tivessem todo o espaço disponível para o próprio usufruto. Eu até gostaria de introduzir o Vitor e o Denis nessa discussão do seguinte ponto de vista. Vocês, como usuários de internet, como pessoas que convivem, né, nesse ambiente, como é que vocês sentem isso que a gente estava falando? Valores de filosofia também. Então. Vocês estão chegando meio agora no curso de filosofia, né? Estão no primeiro período, então vocês estão tendo uma espécie de choque assim, na discussão, porque as discussões da internet elas não são nesse nível, assim, né? Elas não discutem a propriedade do que as pessoas estão fazendo ali, a adequação. Né? O que vocês pensam disso? Boa tarde, professores, boa tarde, colegas, meu nome é Denis, então. Nesse final de semana que teve a parada LGBT em São Paulo, repercutiu bastante o caso da lésbica, não sei ao certo, que ela estava representando Jesus crucificado, e teve vários casais gays, e vários casais gays se beijando, com imagens religiosas também. Aí eu até tive vários problemas no meu Facebook também, pois teve um lado das pessoas que criticam e o lado das pessoas que tentam entender o lado. E tem um lado dos gays, lésbicos e simpatizantes, que tentam defender o seu lado também. Aí você vê que há uma separação social muito grande, há uma segregação muito grande entre as pessoas. As pessoas, elas não... Primeiro que elas deveriam tentar, ao menos, entender. Claro, cada um pensa da sua forma, cada um pensa da sua maneira. Mas é necessário que haja uma harmonia. É necessário que haja essa harmonia para que a vida em sociedade ocorra. E, infelizmente, as pessoas tentam pender mais para o seu lado. Elas não param para pensar do lado do outro das pessoas, ou, ao seu ver. Elas tentam usar a tecnologia mais ao seu favor do que
do que um total, tipo, tá bom pra mim, dane-se vocês, não me importam com vocês, entendeu? Aí, eu saí do ensino médio agora, a gente aprendeu bastante, principalmente na área de humanidades, que a escola, desde a época da ditadura militar até aqui, não era muito... Tentou mudar um pouco, não mudou muito, porque na época do regime militar, as pessoas não eram muito motivadas a pensar, né? Que teve as matérias tiradas na época da ditadura. Aí, até agora, as pessoas meio que são mais conservadoras. Elas não têm não digo mente mais aberta, que é um preconceito, ao meu ver, né? Que eu vou acabar sendo preconceituoso. Mas as pessoas, elas não foram, não sei também se é preparadas, os professores podem me corrigir depois. Talvez elas não estejam preparadas para ver o outro lado da coisa, entendeu? O outro lado da moeda, porque você, como dizia Nietzsche, não existem fatos, é apenas interpretações de fatos. Aí, com essa educação que tenta mudar agora, com meus professores particularmente tentavam mudar, abrir mais a mente para mim ver questões até sociais da época das eleições que estavam ocorrendo, e essa época da mídia social, que tem o cyberbullying, igual o professor falou antes ali, que a gente trabalhava bastante em cima disso. Os problemas, não existem mais bullying, é cyberbullying agora. Você, tipo, toda vez que você vai fazer um bullying, não se faz mais no corredor igual fazia antigamente. Agora você vai na internet, comenta na foto do cara, tenta degredir a imagem da pessoa. Aí, então, tem esse problema social, que eu acho que, infelizmente, vai demorar um pouco para mudar. Claro que não muda de um dia para o outro, mas eu acho que vai demorar um pouco mais do que o normal que deveria para mudar. Elas têm que ter um ciclo, é um ciclo vicioso que tem na sociedade. Essa sociedade deveria começar a mudar desde uma época de uma geração. Só que essa geração, ela tem que querer pender para a mudança, ela tem que querer entender o outro lado. Ela tem que, ver harmonia, igual dizia Aristóteles. A questão do desejo. Né? É a questão do desejo, que dizia o Aristóteles, que tem que ter harmonia para viver em sociedade. Que o homem, querendo ou não, é um ser político, vive em sociedade, tem que viver em sociedade. Aí, para haver essa harmonia, tem que haver uma quebra dos valores que tinham até certa época, e para que tenha essa mudança no futuro, que eu acho que a nossa geração tem que ser necessária para essa mudança. E você, Vitor, o que você pensa disso? Não tenho parâmetro para dizer assim, mas eu concordo plenamente com o Denis quando ele diz que tudo que acontecia em relação às coisas ruins, aos males que eram feitos na sociedade em si, agora foram todos transferidos para o mundo virtual, assim, entende? Parece que ficou potencializado também, né? Aumentou um pouco a intensidade com o volume de gente. Isso, e nesse sentido também eu vejo que, como o professor Léo falou, que as pessoas, elas veem mais as coisas, fazem aquilo apenas como vendo o meio que é mais fácil, dessa maneira, é mais fácil você se esconder atrás do teclado e não justamente com um fim de... É como o carro também, parece que a pessoa se sente mais protegida, né? Isso, exatamente. Então tá, gente. Veja, a gente acabou fazendo um programinha um pouco mais curto hoje, em função do atraso, e eu estou sentindo assim como se a gente ainda tivesse bastante coisa para conversar, né? E ter mais réplicas e tréplicas a respeito das coisas, mas infelizmente o horário está chegando. Então eu queria apenas, para encerrar, perguntar para o professor Léo se esse impacto, né, exatamente desse ponto de vista que o Denis e o Vitor estavam falando, e que a gente vinha já... Essa concentração urbana, essa dificuldade que nós temos com a nossa urbanidade, ou seja, com o relacionamento, também implica, né, a Rafaela vai gostar que eu fale isso, né, com a questão do futuro, com a nossa responsabilidade em relação às gerações futuras. Né, e isso foi um pouco o que o Denis estava também mencionando. A projeção, o prognóstico que você faz a respeito disso, é favorável ou desfavorável? Olha, eu sou assim um pouco desfavorável, né? Eu sou assim um pouco negativo na forma como eu vejo a evolução do uso, não da tecnologia. Acho que da tecnologia a gente pode combater os problemas da tecnologia usando mais tecnologia. Eu acho assim que pensar em retroagir seria um erro, né, histórico, evolutivo, de conhecimento. Agora, a forma, se ela continuar sendo utilizada da forma como nós usamos hoje, acho que a tendência dos problemas é se acentuarem cada vez mais. Exatamente porque a gente não tem um parâmetro objetivo para definir, olha, isso aqui é adequado, isso aqui não é adequado. E agora, ao mesmo tempo, que tipo de parâmetro seria interessante em pensar para definir os seres virtuais que existem por aí.
Então me parece assim que da forma, vendo hoje todo o panorama do sistema jurídico, exatamente, todo o panorama do cenário que nós nos encontramos hoje, as minhas expectativas elas são ruins. Né? Eu tenho assim uma visão muito pessimista, exatamente porque nós achamos que usar de qualquer forma é um direito democrático. A gente vive numa era que parece que tudo é democrático. Eu preciso usar. Mas nós não temos a consciência ainda formada, nem socialmente, nem mundialmente, nem individualmente, de que esse uso ele implica numa responsabilidade social. Né? A nossa responsabilidade não é individual, ela é coletiva, ela é pública. Então a forma como se usa hoje, ela é um dilema, né? Um dilema. E me parece que se nós não criarmos alguns empecilhos mais substanciais, há uma tendência muito clara de que os problemas em relação a isso se acentuem cada vez mais. Então, volto a dizer, acho que a tecnologia, de fato, ela é produto das sociedades, ela é fruto não dos genes, ela é fruto dos memes, né, diria o Steven Pinker. Nós precisamos de tempo, as sociedades demoraram muitos séculos e anos para conseguir produzir alguma coisa. Agora, nós precisamos criar condições para conseguir suprir esses problemas que aquilo que nós usamos hoje, atualmente, parecem estar assim um pouco, não sei, em dificuldade, obsoletos, né? Agora, acho que a pergunta fundamental que sempre resta é, de fato, o que é a natureza humana? O que nós somos, o que nós produzimos, o que nós fazemos, por que nós fazemos, para onde nós vamos, o que nós esperamos, né? As perguntas do Kant, o que podemos conhecer, o que devemos fazer e o que nós devemos esperar, parece ser o grande tripé que ainda guia a humanidade. Nós usamos uma consciência sem ao menos saber o que ela é. Nós juntamos informações sem saber como armazenamos. A gente quer lembrar da aula que teve agora há pouco e não lembra. Quer lembrar do namorado que fazem 3 anos, você lembra o dia, a data que ele deu, o presente, etc. Então nós somos seres que usamos um mecanismo completamente diferente, né? Talvez dos demais seres, exatamente por nos perguntarmos sobre essa dificuldade de querermos saber o que é esse mecanismo. Então quando a gente associa um monte de coisa, a dificuldade se torna ainda cada vez maior. Mas, por outro lado, acho que tem uma tendência muito natural, que a gente está, pelo menos, pensando o problema, se não tentando solucioná-lo, criando mecanismos para isso. Então, por exemplo, sobre a bioética, a gente tem lá uma declaração universal sobre bioética e direitos humanos. Sobre a tecnologia tem uma declaração europeia de 97 sobre o uso da internet. O Brasil já deu um pequeno salto o ano passado. Então acho que isso talvez demore algum tempo, mas espero que esse tempo também não seja suficientemente longo, que a gente tenha que gastar algumas gerações, ou centenas de milhares de anos. Exato, para reproduzir os problemas que hoje eles teriam de fato algum tipo de solução. Bom, vou pedir ao Vitor, ao Denis, à Rafaela, ao Adriano, ao Flávio e ao professor Léo Peruso, assim, convidá-los, né, para estar aqui na terceira e última parte dessa discussão na semana que vem. É claro que se alguém não puder, a gente compreende tudo, mas seria legal, até porque a gente teve um programa mais curto hoje, e a gente vai ter também a presença aqui, que ele já confirmou, do professor Giovanni Moreto, que ele vai falar a respeito do livro que eu mencionei no início, né, Vida, Técnica e Responsabilidade, e é o coordenador do curso de Filosofia, que virá pela primeira vez ao programa, um convite feito por nós, e ficamos honrados e felizes. E então convido também ao público para continuar, né, nos ouvindo na próxima semana, no mesmo horário, espero que sem problemas técnicos dessa vez. De vez em quando vai acontecer, porque tecnologia, né, produzida por seres humanos tem seus limites. Muito obrigado a todos e até a quarta que vem.